Para dar início na nossa noite de estudos da palavra, e eu quero hoje falar sobre santificação com os irmãos. Acredito que o que vamos falar sobre santificação é um pouco diferente do que nós já temos ouvido ao longo dos anos. E a minha intenção não é criar doutrinas novas, eu nem posso fazer isto, mas a gente desenvolver um pouco melhor e de forma mais profunda aquelas que a gente já conhece. Irmãos, eu quero que vocês me ajudem, e a maneira de vocês me ajudarem é fazendo perguntas, pondo dificuldade. Se vocês colocam dificuldade, a gente vai raciocinar junto. E eu não vou ter dificuldade nenhuma de dizer, vamos repensar determinados pontos. Acho que a gente tem que crescer junto. Eu acho que esse é o objetivo deste encontro. Nós sentemos, que abramos a palavra e cresçamos juntos no estudo da palavra do nosso Deus. Quero ler com vocês em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. A partir do verso 31. Jeremias 31, a partir do verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ver qual é o conteúdo dessa nova aliança. Se você percebeu e entendeu a leitura, ele está dizendo, vou firmar com vocês uma aliança, uma nova aliança. Não igual a que eu firmei antes com seus pais, que eles não entenderam nada, eles anularam a minha aliança, não é que eles invalidaram a aliança, mas eles não a seguiram. Eles não entenderam. Então vamos ver o conteúdo dessa nova aliança. Verso 33, depois dos dois pontos ali, diz assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nova aliança. Uma aliança que vai acontecer na mente. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Que você entenda que o efeito da obra de Jesus Cristo não é só Ele ter morrido na cruz e ter deixado um bom exemplo para nós. Não. Quando Jesus Cristo fez a obra da redenção, Ele propôs agir na nossa mente. A nova aliança é algo que vai transformar a nossa maneira de pensar. E nós temos que pedir a Deus esse novo coração. Temos que pedir a Deus essa nova mente. Essa mente cristã, essa mente que faz a gente pensar de uma maneira diferente, e esse tema nós temos perseguido aqui. Hoje eu estava curiosamente com a Renata e as anotações dela, dizem que nós começamos os estudos sobre inteligência redencional em setembro de 2010. É evidente que a gente muda o nome, mas o assunto é este. Como Deus está mudando o coração do seu povo. Eu quero pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças por um instante e vamos orar ao Senhor, agradecendo esse dia e pedindo a graça dEle para este estudo, e depois nós vamos cantar o hino de número 32, Tu és fiel. Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor seja conosco, a ponto de que ela se revele em nos dar entendimento da Tua palavra. Porque entender a Tua palavra é sinal de que a nova aliança está
se firmando cada vez mais em nós. Nós te pedimos que a sabedoria do alto, aquilo que só o Senhor pode mudar em nós, seja realizado esta noite na nossa mente, no nosso coração. Porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos que o Senhor há de fazer esta boa obra em nós até o dia de Cristo. Por isso estamos aqui para estudar a Tua palavra e queremos luz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, cantarmos, mesmo a capela, o hino de número 32. Hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Pode sentar, irmão. Eu falei, pode sentar, irmão e irmãs também, né? Senão só os irmãos sentam. Eu quero abrir um espaço hoje aqui. Se alguém gostaria de dar uma palavra ao grupo e me dizer assim, e dizer para todos nós, de que maneira você já experimentou a fidelidade de Deus? Você deve ter muitos testemunhos, eu imagino, mas você gostaria de dizer algo particular, assim, olha,
que você experimentou a fidelidade de Deus. Tem alguém que gostaria de compartilhar? Só que tem que vir aqui à frente para falar, ó, microfone. Tem alguém, gente? Ninguém quer compartilhar? Ou Deus não é fiel coisa nenhuma? Oi? Não, eu deixo você falar daí. Leva ali para ela. Só tem que ser no microfone. Tudo bem? Quem vai falar, eu não sei se as câmeras vão pegar. Quem vai falar é a Paula, né? Fala, por que você está tentando convencê-la, Vinícius? De filmá-la? Ela não quer aparecer. Essa voz que vocês que estão na internet vão ouvir, essa voz é da Paula, tá certo? E ela vai dar o testemunho dela. Vai, Paula. Então, assim, é uma coisa pequena, assim, mas é que realmente a gente vê como que Deus cuida, né? A gente está fazendo uma reforma em casa, né, tudo, e a gente foi comprar os materiais. Aí, foi na segunda-feira, eu estava vindo para a reunião de oração, mas era o único horário que tinha. Aí eu falei, ai, que vergonha, né, vou pedir para Deus, tipo, me orientar lá, sendo que era para eu estar na reunião de oração. Falei, mas como Deus não faz nada por mim, né? Aí pedi para Deus escolher por nós mesmos os materiais. Aí chegou lá, a gente estava com um limite X no cartão e a compra deu R$500 a mais. Aí eu peguei e falei, então vamos tirar um item, na verdade, que era o mais pesado, tudo. A gente tirou. Mesmo assim, ficou faltando, porque eu já tinha usado uma outra quantia, né? Tinha usado uns R$300. Aí eu falei para a moça, você vai dar um desconto para a gente, né? Tudo. E nessa eu tentando descobrir qual que era o limite do cartão. Quando eu descobri o limite que estava, a pessoa falou, já falei com o gerente. E o valor ia faltar R$5. Por exemplo, de R$300, o meu limite tinha R$400. O valor foi R$393. Tipo, ia ser R$8. Aí, no dia seguinte, o pedreiro, tá tudo errado, os canos, não é isso, não sei o que e tal. Aí eu falei para o Ju, nossa, a gente vai ter que ir lá, já não tem mais de onde passar e vai aumentar, porque com certeza ele vai pedir mais coisa. Aí ele foi lá, trocou tudo, a gente voltou com um crédito de R$12. Ai, que... Assim, Isso é a fidelidade de Deus. Deus cuidando de nós. Só vou corrigir uma coisa, não é corrigir não, fazer uma observação. Não existe nada pequeno. Pode parecer pequeno, pode não ter aquele grande efeito, mas tudo que mostra o amor de Deus para nós é grande, Paulo. Pode ser uma gota d'água, de chuva. É grande. Porque você imagina que o Altíssimo, aquele que criou todas as coisas, está preocupado em te dar um crédito de R$12. Imagina só. Imagina no Congresso Nacional, né, os principais políticos, eles não se preocupam com coisas pequenas. Não, isso aí trata com o meu assessor. E com você não. Você sabe quem foi que fez isso? Não foi o assessor. Foi o próprio Deus. Pode falar. Mas liga o microfone. Oi? Isso. Então, e isso daí tudo foi na segunda, né? Aí quando foi ontem, é assim, né? É uma coisa que você pensa, agora até o final do mês, como que eu vou passar o final do mês? Sendo que está tudo contado. Já comprei o material, não dá para comer cimento, né? O que a gente vai fazer? Tá tudo contado, assim, sabe? Nem para mais, nem para menos. E hoje eu vivo na dependência de Deus, sabe? Sem me preocupar sem ter outros caminhos. Deus realmente está provando muito, assim, nosso coração. E aí, estava comentando até com a Rê, eu falei, nossa, Rê, estou assim, numa situação que é aquilo, né? E ontem a minha chefe chegou e falou assim, estão te chamando lá no financeiro, que você vai receber uma participação dos lucros da empresa. Não é muita coisa, mas era a quantia que eu precisava para pagar uma conta hoje.
certinha. Não é muita coisa? Eu achei. Não é muita coisa, Paulo? Não, assim. Não, o valor. Tá certo, eu sei, o valor não é mas, muito. mas era o valor que eu precisava hoje para completar uma conta. Puxa, é bastante bonito isso. Irmãos, nós temos que aprender a pensar no nosso Deus dessa maneira. Que Ele vai me dar R$12 de crédito, R$5 para comprar uma fruta. Não, pastor, isso não é milagre que se apresente. Milagre bom é quando o aleijado anda, o cego vê. Não, imagine você que o Criador de todas as coisas cuida de nós em detalhes aparentemente tão pequenos, mas que revelam um Deus tão grande e um amor tão grande dele por nós. Esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, essa é uma mentalidade cristã, que faz com que a vida da gente, Marcos, você é visitante, eu sempre faço um alerta, tá? Visitante, espero que não sempre, já deixe de ser. Faço um alerta, não copie os meus desenhos que faz mal para a saúde, tá? Mexe com o sistema nervoso. Imagine você que o pensamento, vamos pensar a Paula, estou comprando material. Se é a Paula, então tem que ser assim, né? Paula? Que aqui, você imagine que ela está indo comprar um material de construção e ela está pensando que ela não sabe se tem dinheiro para isto. Mas tudo deu certo, Deus abençoou. Agora ela está dando um testemunho e entendendo que tudo isso que aconteceu veio de Deus. Uma mente cristã, ela sempre fará nossos pensamentos girarem em torno de Deus. Não só para entendermos que as bênçãos vêm dele, mas para entendermos que nós vivemos para ele, nós existimos para ele. Nós existimos para Deus. Nós não existimos para nós mesmos. Na fala dela, ela disse assim: agora eu vivo na dependência de Deus. Ela está dizendo assim, não, é porque muitas vezes eu tentei resolver eu mesmo. Como muitos de nós fazemos isso, né? Quando a coisa está mais ou menos na nossa mão, nós achamos que vamos dar um jeito. Mas no fundo, tudo é sempre dependência de Deus. Na verdade, eu tenho que começar a pensar, as estruturas do meu pensamento sempre têm que depender de Deus, sempre. Porque é isso que é a nossa vida, uma completa e total dependência do Senhor. O que nós vamos estudar hoje, isso aqui, antes de falar isso aqui, sempre pensar em Deus e avaliar o mundo ao nosso redor a partir de Deus, isso se chama conversão. E eu converto os meus pensamentos para Deus. A ideia é eu volto para o vértice que é Deus, o centro de todas as coisas, de toda a existência. Quando o pecado entrou no mundo, isso mudou. Houve uma interferência. O pecado gerou um pensamento egocêntrico. Eu estou insistindo nisso. E o homem pensa que tudo gira em torno dele mesmo, dos interesses dele. Então, por exemplo, às vezes você é um cristão, você é crente, mas ainda não está convertido, não é no sentido só da salvação. Você até sabe que Deus existe, mas você, por exemplo, busca Deus pensando em você mesmo. Vou fazer uma oração. Por quê? Porque eu preciso que aconteça alguma coisa nova na minha vida. Eu pergunto assim, quem é que hoje orou para Deus lhe dar saúde, porque está precisando de saúde? Tem alguém aqui que orou pedindo saúde? Pedindo pela saúde de muita gente. Não, eu quero saber a sua. Orou pela sua mesmo? Não. Então não vale. O exemplo hoje é só agradeceu. Célia orou pela sua saúde, né, Célia? E para que você quer ter saúde, Célia? Mas para que você quer continuar vivendo, Célia?
Veja, gente, isso é comum para nós. Por que a gente quer continuar vivendo? Nós queremos continuar vivendo porque nós gostamos de viver. Hoje eu fui visitar um senhor de 80 anos, uma simpatia, né? E ele perdeu a esposa, e ele tem sonhado muito com a esposa que ele perdeu. E eu falei para ele, é natural, o senhor teve casado com ela há 50 anos. É natural que nos seus sonhos... Aí eu, falando do Evangelho, falei, um dia, todos nós, né, ela era uma mulher crente, conhecia Deus, todos nós estaremos com o Senhor. Ele falou, mas eu quero que isso venha daqui pelo menos mais uns 20 anos, né? Eu entendo essa preocupação. Nós tendemos a pensar na nossa sobrevivência a despeito de Deus. No fundo, nós queremos continuar vivendo porque achamos que viver é bom. Porque nós temos medo de morrer, nós não queremos. Alguém quer morrer? Quer? Não. Ah, bom. Passa o microfone para ela, que agora vamos ouvir o comentário. Vai ficar gravado, hein? Pensando assim, que como houve uma morte na minha família, né, o pastor sabe, então é o momento que todo ser humano para pensar, né, é na hora da morte. Na hora da morte. Já dizia Salomão, né, ali os homens põem o coração para pensar. Para pensar. Então eu falei assim com o Senhor, por que a gente não aceita a morte, né? A gente sabe que a gente vai abrir os olhos para a eternidade, né? O cristão. A vida não vai acabar aqui. Nós vamos abrir os olhos para a eternidade. Mas mesmo assim, nós não queremos morrer. Isso não é um resquício de que o homem não foi feito para morrer? Com certeza Mas o problema não é o desejar viver. Porque desejar viver é uma coisa boa, gente. Nós temos que desejar viver mesmo. A questão é, para que eu quero viver? Por que é que eu quero continuar vivendo? Qual é a minha motivação em continuar aqui vivendo? Não é o desejar viver. O desejar viver é a coisa mais certa. É porque o homem não foi feito para morrer. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós ansiamos naturalmente continuar existindo. Nós queremos continuar existindo. Se tivesse um jeito de driblar a morte, todo mundo ia virar Neymar, né? A hora que a morte viesse, pedalava e saía. Né? Só para elogiar os santistas lá, ele ficou até feliz, né? Então assim, se isso fosse possível, a gente conseguisse um jeito, seria natural e não seria pecado. Não seria pecado fugir da morte nesse sentido. Continuar a existência. Deus colocou isso no nosso coração. O problema é o motivo. Nós queremos viver e às vezes o motivo somos nós mesmos. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Abra comigo em Filipenses. Nessa carta, que quem ainda não leu essa carta de Filipenses, vale a pena ler, mas vou dizer como, hein? Filipenses você tem que ler assim, ó. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, verso 21. Pega uma ali, ó. Traz uma Bíblia aqui para mim, por favor. Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que se lê Filipenses? Se lê assim, deixa eu entender isso. Para Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que é melhor, viver ou morrer? Pergunte para o texto, o que é melhor, viver ou morrer? Entretanto, verso 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha só que interessante. Para ele o viver é Cristo, morrer é lucro.
mas para ele o morrer é estar com Cristo também. Perceberam isso? Se eu morrer hoje, estarei com Cristo. Isso é infinitamente melhor. Mas quando ele vivia, ele também vivia para Cristo. Na verdade, viver ou morrer é só mudar de endereço. O objetivo tem que ser o mesmo. Viver para Cristo e morrer para Cristo. Abra em Romanos 14, dos versículos que eu mais gosto. E eu falo tanto dele que muita gente acaba também gostando bastante deste versículo. Só de eu insistir tanto neste versículo. Romanos 14, verso de número 7. Melina, você pode ler para nós? Por gentileza. Romanos 14, 7. Já leu 7 e 8, tá, Melina? Um completa o outro. Tá. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse é o objetivo da existência. Nós pertencemos a Deus. Você sabe para que foi que Deus nos criou? Para Ele. Para a sua glória. Isso quer dizer para Ele. Deus criou você para Ele. Quando o pecado entrou no mundo, essa estrutura de pensamento que era tão natural na mente de Adão, eu vivo para Deus, ela mudou. O homem passa a existir para si mesmo. Isso é a conversão. Sair deste caminho e ir para Deus. E eu quero falar hoje sobre a santidade, de como a santidade ela vai consolidar este processo na sua vida. Santificação não é só estar longe, não é uma melhora moral. Melhora moral, existem outros caminhos. Porque muita gente pensa, fulano é um santo. Por quê? Porque ele faz tudo muito certinho, ele não mente, ele não rouba, ele não faz... O que mais? Ele não mente, não rouba, não faz fofoca, tem palavra. Isso tudo é muito bom e nós temos que ter tudo isso. Mas isso não é santificação, porque se isso fosse santificação, eu conheço um monte de gente que nem serve a Deus, aliás, serve a outros deuses e que faz tudo isso. A santificação é um processo por meio do qual Deus consolida essa nossa conversão, a nossa nova mente, que faz com que a nossa mente gire em torno de Deus. Nós lemos no início esse texto de Jeremias, capítulo 31, a partir do verso de número 31, no qual disse Deus que a nova aliança é colocar na nossa mente a sua lei e fazer a gente andar nela. Isso é Deus que vai fazer. Então a santificação é um processo de consolidação lá dentro da nossa mente do caminho perfeito de Deus, do perfeito caminho. Faz a nossa mente girar em torno de Deus. E nós vamos falar um pouco disso. A Jane... cadê a Jane que estava ali? Foi arrebatada? Será que nós ficamos deixados para trás? Né? A Jane perguntou, mas e o pecado? Ele não vem? Nós vamos falar também sobre isso novamente. Ele vem. Mas a nossa mente já é tanto de Deus que quando ele vem, a nossa mente dói, ela acusa. Porque ela já está preparada para Deus. Por isso, então, eu quero falar de forma bastante séria com vocês sobre santificação, nessa e na próxima quarta-feira. Porque tem gente que acha que santificação é uma coisa simples, automática, que basta eu ir para a igreja eu já estou me santificando. Há quem pense que se fizer 7 dias de jejum, já sai santo do jejum. Há pessoas que falam assim, eu vou orar no monte porque eu preciso me santificar. E pode ir 500 vezes por monte e pode não entrar num processo de santificação. Porque santificação não é um processo assim.
tão mecânico. Ele exige um pouco mais do nosso pensamento, exige mais da nossa mente. Nós precisamos aprofundar para entender o que é ser santo. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Marcos, fica à vontade, tá? Pode perguntar, pode falar, pode questionar, divergir, convergir. Só não pode sair com dúvida. Eu espero que não. Alguma pergunta, irmão? Alguém quer fazer alguma colocação? Vai lá, faça a pergunta no microfone. Eu não sei se o senhor vai falar disso durante a explicação da santificação, mas na quarta-feira passada saí daqui um pouco confusa. Sim. Com relação à conversão, que o senhor estava falando da diferença de conversão e santificação, e eu, de fato, não entendi isso direito. Conversão, eu disse que tem dois tipos de conversão, aquela instantânea, né? A conversão instantânea e a conversão que é um ato progressivo. A conversão instantânea é aquela para a salvação. Essa é uma obra de Deus na sua mente. Aqui eu vou desenhar só o seu cérebro. O seu cérebro está caminhando para longe de Deus, na direção do ego. E Deus ficou para cá. Você vive para você mesma. Você não quer saber de Deus, você se desvia do caminho, como a Bíblia diz, não há quem busque a Deus. A conversão instantânea é aquele processo onde Deus vem e coloca vida em você, um novo nascimento, ok? Aí ele vem com a chamada eficaz, você recebe uma nova mente, e então você vai ter agora a sua metanoia. Deus vai pôr em você uma mente nova, uma mente que pensa na direção de Deus. Quando você dá o primeiro passo na direção de Deus, ou seja, eu aceito, ou você começa a falar, eu vou buscar a Deus, na verdade a sua mente já está começando a pensar em Deus. O primeiro momento em que você pensa em Deus, isso é conversão instantânea. É isso que a gente chama de conversão. Foi o dia que eu me converti, o dia que a minha mente se voltou para Deus e eu me voltei para Deus. Essa conversão, ela não volta atrás. Você não aperte. Aqui é o momento que a gente vai chamar também de salvação, tá? Por isso a gente fala de conversão para a salvação. A conversão progressiva. Qual que é a conversão progressiva? Aqui está a sua mente. Ela já está pensando em Deus, porque ela já teve a conversão instantânea. Mas ela também pensa no mundo, pensa no ego, né? Só que ainda tem muitas áreas da sua mente já estão voltadas para cá. Mas tem algumas que estão voltadas para lá. A conversão progressiva é a mudança da mente nessa direção. Aí a gente usou exemplo. O cidadão que se converteu, mas faltou converter o bolso, né, como a gente diz, né? Na questão das finanças, ele é mundano. Então eu falo assim, à medida que ele vai conhecendo a Deus, ele vai também trazendo toda a vida dele para perto de Deus. Aí eu dei um exemplo, que há coisas que a gente se converte para Deus num dia, mas no outro dia faz diferente. Aí eu usei o exemplo das meninas. Elas perdoaram uma menina que fez tal coisa, mas não perdoaram a outra que fez a mesma coisa. Então, essas pessoas têm uma vida nova? Tem, mas ainda não é. Foi convertida, voltou-se para Deus, mas voltou-se também para o mundo. Qual é a diferença entre santificação e essa conversão progressiva? É que a santificação, ela consolida, ela faz com que isso aqui se torne perene, se torne constante. Na verdade, por exemplo, digamos que, vamos falar aqui da questão do perdão. A área da sua mente que está pronta para perdoar o irmão, sempre vai perdoar. A santificação é como se você... alguém me ajuda aí numa outra expressão que explique. Eu estou falando consolidar. Eu já sei que eu tenho que perdoar, mas se eu não estou santificado, eu perdoo às vezes não. Quando eu estou santificado, eu aprendo o perdão, ele se torna parte de mim. A santificação torna a minha nova vida, a minha nova natureza. Dá para entender, Melina? Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Agora só então,
eu posso dizer que a minha conversão progressiva, a santificação faz parte da minha conversão progressiva. É o passo depois da sua conversão progressiva. Porque eu posso ter conversão progressiva no perdão. Eu perdoo hoje, amanhã não. Conversão é ação, é atitude. É fazer a coisa na direção de Deus. Santificação é sempre fazer na direção de Deus. A pergunta que muita gente faz é aquela que a Jane fez. Mas e quando, mesmo tendo sido santificado, eu não posso de vez em quando errar e não perdoar? Posso ou não? Mas a santificação não consolidou o processo? Então como é que eu sei que consolidou? É a dor. É aquele negócio. Eu não perdoei, mas eu sei que estou errado. A santificação me dá uma mente que quando eu faço o que não é certo, ela dói. É o que a gente chama de consciência. A santificação me dá consciência cristã. Vamos tentar exemplos simples. No trânsito. Estou dirigindo, eu sou um crente convertido, alguém me fechou. Eu sou convertido, eu faço assim. Ô Senhor, obrigado pela libertação que o Senhor me deu agora, essa pessoa me fechou. Mas aí eu continuo no trânsito, aí eu percebo que aquele mesmo carro resolveu me fechar de novo. Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo, o Senhor me protegeu, porque esse desgraçado me fechou de novo. Aí eu continuo lá e eu vejo que o cara está de propósito, ele dá uma freada para eu bater na traseira dele. Aí eu veja, eu tive duas ações que foi na direção de Deus. A terceira, eu já saí do carro. Oi? A terceira é nossa. A terceira, eu fui na outra direção. Aí veja, a minha conversão não está consolidada. Aí eu briguei, e a minha mente não sentiu nada. Passou, briguei, exigi meus direitos e ainda vou para casa achando que eu estou certo. Isso não muda nada em mim. Aconteceu, passou, não deu dor nenhuma. Eu fui para casa achando o quê? Estou certo, aquele cara era muito folgado mesmo. Eu devia ter dado uns murros nele. Bom, agora pensar uma pessoa que já tem isso aqui consolidado. Eu estou lá, Senhor, obrigado que não aconteceu nada de errado. Ô Senhor, obrigado que não aconteceu nada de errado. E fechou. Senhor, obrigado que eu consegui frear. Agora pode ser que eu saia e xingo. Aí eu volto para o meu carro. Senhor, me perdoa, porque isso está errado. A santificação vai te dar consciência. Ela é diferente da conversão porque ela te dá consciência. Pessoas convertidas pecam e muitas vezes, pessoas salvas, convertidas com a conversão instantânea, aquela que Deus produz, às vezes agem de modo pecaminoso porque não buscaram santificação. Santificação, ela torna esse processo mais sólido na sua vida. Por isso consolida este processo de mudança. Tá? Não significa que você não vá pecar, mas aponta para uma mudança importante na sua vida. Vamos falar um pouco mais sobre santificação. Santificação, ela é algo sempre relacionado com Deus. Por isso ela não é só uma mudança moral. Abra sua Bíblia em Levítico 19:2. Vamos lá, vamos ler o texto. Quem que está com o microfone aí perto? Então passa para o Marcelo. Marcelo vai ler Levítico 19:2. A Karen vai ler 1 de Pedro 1:16. Depois o Eldo vai ler Hebreus 12:14. Vou falar um pouco aqui sobre a santificação. Então assim, santificação não é só uma mudança ético-moral, não é só uma questão de ética, não é moralismo, não é só uma mudança moral. A santificação tem a ver com um processo de relacionamento com Deus. Veja, nem tudo na santificação é só moral ou só ética.
Santificação pode ser também considerada em atos que não têm exatamente uma conotação moral ou ética. Por exemplo, eu hoje vou almoçar. Hoje vou almoçar não, hoje eu vou jantar. E eu antes de me alimentar, a minha mente vai pensar: puxa Deus, como o Senhor é bom, o Senhor está me alimentando de novo. Quando a sua mente está santificada, você nunca perde essa perspectiva. Se você perde, ela vai te alertar, fala, você tem que aprender a agradecer por tudo. A santificação, e veja, isso não tem nada moral ou imoral, tem? Se eu agradecer a Deus antes do jantar, ou não agradecer a Deus, eu cometi um problema moral ou ético? Não. A santificação é mais que um problema de ética, de mudança moral ou de mudança de ética. A santificação tem a ver com relacionamento. Olha, quando a Bíblia vai falar em santificação do povo de Deus, olha o que ela diz, Levítico 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis. Sereis. Qual o motivo? Por que Deus disse que eles serão santos? Deveriam ser santos? Porque Ele é santo. Porque o Senhor vosso Deus é santo. Se você quer ter um relacionamento com Deus, esse relacionamento exige um processo de santificação. Um outro texto semelhante, 1 de Pedro, capítulo 1. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Certamente Pedro está citando o Levítico. E ele está dizendo o seguinte: por que temos que ser santos? Porque Deus é santo. A gente sempre tem a ideia de que isso é para haver compatibilidade. Porque Deus é santo, o seu povo também tem que ser santo, porque senão não há compatibilidade. É verdade, lógico. Deus, Ele abomina o pecado. Para nos aproximarmos dele, tem de haver um processo de santificação. Mas é mais que isso. Deus criou-nos para pensar nele. Um relacionamento com Deus exige um processo de mente conectada. Não dá para eu pertencer a Deus sem pensar em Deus. Fala, Célia. Pastor, nesse caso que você estava colocando esse exemplo, dessa pessoa no trânsito, ela pode se irar, né, o tempo todo, porque... Pode se irar. Não é assim, ele vai se irritar. Sim, sim. Eu acho que qualquer pessoa vai se irritar. Mas ele vai se irar. Se irar, então, não é pecado. Não é pecado. Você não pode ter assim, um ato de... Veja, a ira dele, pela injustiça que ele está sofrendo, ela é natural. Mas lembra, irai-vos, mas não pequeis. Contudo, essa ira não pode se transformar numa ação de agressão ou num pensamento agressivo. Aí é um problema. Mas se eu pensar e não concretizar, estou pecando? Tá? Sim. Por quê? Vocês lembram o que Jesus disse? Lembra o que Jesus disse sobre isso? Sobre, por exemplo, eu, porém, vos digo, aquele que somente olhar para a mulher e cobiçar já está pecando? Ah, mas eu não vou... Oh, Senhor, eu olhei, ela estava passando, ela era bonita, eu olhei, eu não fiz nada. Para Jesus fez. Aquele que no seu coração disser contra o seu irmão, vontade de torcer o pescoço. Não está escrito isso, gente? Mateus capítulo 5, pode conferir. Nisso já está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, nisso está pecando. A omissão também é pecado. Contudo, uma mente santificada, ela passa por um processo. É que, olha, irmãos, posso rasgar o verbo? Podemos falar com sinceridade? Podemos mesmo? Vocês não vão ficar chateados de jeito nenhum? Ninguém vai se ofender. Ninguém se ofenda. Sabe por que às vezes é difícil? Porque nós não chegamos lá. Tá? Olha o que Jesus disse. Aquele que te esbofetear uma face, faz o quê?
da outra. Você acha isso legal? Mas não é só de pancada, não. Pode ser. Não precisa ser de pancada. Pode ser uma pessoa te prejudicou. maior do que pancada. Imagine uma pessoa que te prejudicou a ponto de levar à falência. Ai, dá vontade de matar. Dona Hilda, eu vou mudar o exemplo do guarda-chuva, eu vou mudar o guarda-chuva assim, ó. Faz com minha filha, Pois é. né? Aí eu falo, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu Isso é mente santificada. Você vai e fala, merece morrer, sua reação natural, mas a sua mente santificada, ela fala, você não deve pensar assim. Mas pecou? Pecou? Infelizmente, não pode se mudar essa realidade. Mas como a gente... Irmãos, nós temos de crer, e é possível, haver pessoas tão santificadas que conseguem perdoar, ainda que seus prejuízos sejam infinitamente grandes. Não esqueça até hoje o exemplo de um moço que viu morrer a filha e a mãe. Não sei se vocês lembram desse episódio. O bandido atirou, o tiro pegou na criança, atravessou e pegou na esposa dele, na porta de um banco. As duas morreram e ele foi na cadeia porque o coração dele pedia para ele dizer àquele bandido que o perdoava. Eu não sei qual seria a minha reação. Eu peço para Deus não me pôr à prova nesse sentido. Mas existem pessoas que são capazes. Existem pessoas que são capazes. O Mestre, nosso Salvador, foi esbofeteado, foi humilhado, foi chamado de ladrão, foi crucificado como ladrão. E lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, por que é difícil? Porque nós não chegamos lá. O jogo aberto, vamos. Nós podemos, nós temos de crer que é possível, irmãos. O problema nosso é que a gente está confundindo santidade com ética, com moral. Santidade é Deus ser tudo para nós, o resto tudo. Nós podemos perder tudo. Nós podemos perder a família. Quando a gente tiver o coração pronto para perder tudo, nós estaremos como pessoas santificadas. Por isso que eu estou insistindo que santidade não é uma coisa banal, que se conquista em 7 semanas de jejum. Opa, 7 semanas de jejum é muito jejum, né? Esse negócio de corrente de 7 sextas-feiras para a santificação ajuda, mas não é tudo isso. Você não pode pôr o seu conceito de santidade numa caixinha tão pequena. Ele é muito mais profundo que isso. É a mente girar em torno de Deus em toda e qualquer circunstância. E você em toda e qualquer circunstância ser obediente, em toda e qualquer circunstância seu coração não se desvia. É como o coração de Cristo. Seja feita a tua vontade, Pai. Cristo está diante. Olha só, a mente do Salvador sabia tudo o que ia acontecer. Seria traído por um dos seus amigos. Seria abandonado pelos outros. Seria preso, humilhado, passaria o vexame diante de todos carregando uma cruz, um instrumento de maldição. E ele chega para Deus e fala, tudo bem. A tua vontade é o que me interessa. A minha mente gira em torno da tua vontade. A minha mente gira em torno de ti. Nós temos que aprender então que santificação, isso aqui é resultado. Isso aqui é resultado. Isso aqui não é santificação. Ok, eu terminar a frase. Isso aqui é resultado. Isso aqui não é santificação. Santificação é quando a minha mente gira em torno de Deus. Qual é a pergunta?
A resposta é bem fácil. Nós temos a mesma oportunidade que crentes do passado. Mas nós temos crentes muito fracos na nossa geração. Poucos santificados. A maioria está correndo atrás do vento, de coisas passageiras. A maioria. Os nossos melhores exemplos de homens santificados, nós temos. Mas a pergunta foi a nossa geração. A nossa geração está longe de Deus. Nós estamos numa geração onde que a igreja vive para si mesma. A maioria. Até os crentes mais experientes vivem para si mesmos. Eu acredito que sempre isso foi uma maioria na igreja. Mas houve tempos em que pessoas santificadas eram mais facilmente encontradas. Então, para quem está fazendo a pergunta, é isso que eu penso. Agora, eu não sou Deus, né? Deus é que conhece os corações. Eu só posso ver os frutos. Eu julgo pelo que eu vejo. Tá? Último versículo daqueles 3, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu, esse versículo é assustador. Assustador. Assustador por 2 motivos. Ele faz um link da santificação do relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Essas coisas se aproximam. Há outros versículos na Escritura que aproximam essas coisas de uma outra maneira. João, o escritor, vai dizer: eu não posso amar a Deus se eu não amo o próximo. Então veja, esse movimento de pensar em Deus é um movimento que tem a ver também com o meu próximo. Então santificação tem a ver com o próximo. Vamos pegar um exemplo de texto bíblico que aproxima essas coisas também. Filipenses de novo. Não, perdão. 1 Tessalonicenses, se eu não errei. Quem pegou 1 Tessalonicenses da minha Bíblia, devolvam imediatamente. Né? Capítulo 4. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. A santificação é o desejo de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer, então, não defraude seu irmão. Veja, a gente se concentra muito, porque ele diz, a prostituição. E a gente acha que então, santificação é só um problema moral do sexo. E isso não é verdade. Nós já vimos que santificação tem a ver com relacionamento com Deus. Se Deus é santo, nós temos que ser santos para nos relacionar com Ele. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas não se esqueça, santificação se testa na prática. E a prática é aqui, ó, entre nós. É o dia que eu faço algo para você que você não gosta e você é capaz de me tratar com a mente de Cristo, de me perdoar, de me dar uma chance, de pensar o melhor. Nós temos uma tendência a pensar o pior. Oséias é o nosso zelador. Aí o Oséias, na hora que foi me receber lá no portão, abriu o portão, nem falou comigo.
Nós temos a tendência a pensar, como é mal educado. Poxa, nem estendeu a mão para mim. Não falou comigo, me tratou mal. Que isso? Agora vamos imaginar, puxa, ele às vezes, ele é um zelador, saiu da casa dele, tem uma criança lá, a netinha dele estava dormindo, está sozinha, na cama lá, pode cair. Ele veio abrir o portão porque ele não quis me deixar esperando. E saiu correndo para atender a netinha dele. Já não mudou a situação? Nós temos uma tendência a pensar no que é pior. Quando nossa mente estiver santificada, a nossa tendência será pensar o melhor. Nós nos voltaremos a pensar o que é melhor. Vereador. Oi, pode falar, Eldo. Aí no caso, quando o senhor falou que nós poderíamos conseguir isso, essa vida perfeita, e a dona Hilda discordou, né? Aí o senhor falou no sentido de conseguir tudo isso, essa perfeição toda, porque eu também acho impossível você conseguir nessa vida. Não use a palavra impossível. Você pode usar a palavra difícil. Se você disser que é impossível, você dirá que Deus, então, está propondo um negócio irreal. Deus não faz propostas irreais. Eldo, bom, termina a sua fala, eu vou dizer, é que eu vou tratar disso mais na outra aula, mas fala. Não, mas Deus não coloca isso para a gente ir se santificando dia a dia até Deus fala assim, chegar lá naquele... Deus fala assim, você é uma criança baixinho, e Deus pega o livro e põe no alto da estante. Pula aqui e pega. Você não consegue, mas um dia você vai treinando tanto que vai pegando. Eldo, se você tiver paciência e puder me lembrar na semana que vem, nós vamos estudar uma coisa que eu estou chamando de seguinte, da perfeição, no meu texto é assim, perfeição não perfeita. Que eu vou falar dessa chamada impossibilidade de uma santificação total. Mas eu vou chamá-la de perfeição não perfeita. Tá? Aí você vai ter que me lembrar semana que vem. Tá, nós vamos falar disso. Estou falando isso porque... Mas vamos chegar lá. Nesses dias, inclusive, acho que essa semana mesmo, eu estava lendo lá Deuteronômio 28, das bênçãos, da maldição. E eu fico assim, questionando essas coisas. Né? Parece que eu não vou chegar lá. Acho que lá fala, né? Começa o 28 lá, Deus dando a bênção para o povo e fala, né? Bendito serás no campo, bendito na cidade, bendito. Aí vem o contrário, né? Maldito serás, né, se não obedecer. Mas quem que consegue essas bênçãos todas? Porque aí dá a impressão que Deus coloca para o povo de Israel que ele seria um povo abençoado em todos os sentidos, inclusive a vida próspera, financeira, tudo, a família, tudo. Eldo, qual é a palavra lá? É abençoado ou bendito? Bendito, né? Opa, pera lá. Existe uma diferença muito grande. Você está dizendo que aquela palavra é bem-sucedido? Bem-sucedido serás na cidade, bem-sucedido serás no campo? Ou o texto diz, bendito serás? Bendito serás. Então nós temos que meditar melhor nesse texto. Esse não é um texto de garantia de sucesso em todas as áreas. É um texto que diz que quando Deus olhar para você, você será o bendito do Pai. Vinde benditos de meu Pai, entre no reino. Você tem que entender que o texto bíblico, ele tem detalhes que no fundo eles estão lá, até certamente um pouco claros. É que a nossa mente já nos conduz para pensar, bem-sucedidos. Bem-aventurança para nós, para muita gente, é ser bem-sucedido. Bem-aventurança é ser bendito do Pai. Vai lá, pode fazer. Ainda me pergunta se a santificação é um processo contínuo, o que acontece se morremos antes da santificação total? Aí que está, Irani. Guarda a questão. Está aqui, ó. Perfeição não perfeita. É o exemplo do copo, que eu já dei aqui várias vezes. Deus vai encher à medida que Ele
tem preparado para você nessa vida. Essa é a medida que você tem que buscar. Ela é perfeita? No sentido absoluto, ela é não perfeita. Mas Deus tem uma medida para você. Essa medida que Ele tem para você, ela é perfeita. É o que você precisa desenvolver nessa vida. Você tem que buscar desenvolver o que Deus tem para você. Alguns de nós poderão continuar com dificuldade de perdão, mas terão melhorado até a medida que Deus quer para essas pessoas. Essa é a perfeição, que eu chamo de perfeição não perfeita. Eu só vou explicar mais a semana que vem, que aí a gente vai pegar alguns exemplos. Tá bom? Existe uma medida de santidade para você e você tem que lutar para alcançá-la. Isso depende da sua mente. Mas ser santo igual ao Senhor Jesus? Ah, dona Hilda, a senhora mudou a pergunta. Sua pergunta é, quem consegue alcançar a perfeição? Eu disse que existe. Igual ao Senhor Jesus, aí a pergunta é outra. Entendo que ser santo, o que quer dizer que nós somos separados. Eu falo muito alto. Não, já está falando, é para quem está em casa. Então, veja bem, aqui em 2 Crônicas 7,14, por mais que eu estou perdoando alguém, que o meu coração está com Jesus, Ele está divertindo nós. Certo. Se meu povo... Tá bom, então deixa eu fazer uma pergunta. Meu povo... Se Deus nos chama de santos do Senhor, Ele está mentindo? Não. Não. Mas Deus chama a senhora de santa do Senhor? Santos, Ele quer que nós sejamos santos porque Ele é santo. Certo. Mas eu continuo pensando assim, com 80 anos de idade, que só se eu estou muito burra mesmo, capaz de... Não fala assim, não fala assim. Só que tem uma coisa, santidade, igual o nosso Senhor Jesus, que nós não chegamos a ser nunca. Igual, aí é que está, opinião. dona Hilda. Não, a senhora tem razão. A senhora tem razão. Igual ao Senhor Jesus Cristo, não. Mas na medida que Deus tem para a sua vida, sim. Agora, um dia, a Bíblia diz, haveremos de ser como Ele é. Mas pera lá, isso aí eu só vou falar semana que vem, que é a perfeição não perfeita, tá bom? Deixa eu falar sobre 2 assuntos. Obrigado, Irani, pela pergunta, mas a semana que vem a gente volta nela. Eu estou insistindo com vocês que percebam o seguinte, que a santificação, ela tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, por isso, assim como a conversão, nós temos 2 etapas da santificação. Nós temos 2 maneiras de entender a santificação. E eu vou falar delas agora e a gente vai terminar com esse material. Nós temos a santificação que tem a ver com a nossa condição com Deus. Então, vou chamar de santidade condicional. Opa, peraí. O que é isso? Eu disse que santificação tem a ver com relacionamento com Deus. Se a minha mente se relaciona com Deus, ela está santificando-se. Mas há um sentido em que isso já existe. Você já é filho de Deus. Aí eu vou usar essa palavra que a senhora usou. Você já foi separado por Deus. Separado por Deus para um relacionamento com Ele. Mas todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos separados. Deus olhou para a humanidade e falou, esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho. Abra em Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Veja, nós fomos separados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Renata, lê para a gente. Então, Eldo, passa ali para a Melina, passa lá para aquele banco lá de trás. Vou dar para o banco de trás todinho ler. Efésios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, até o verso de número 5. Quem lê? Vinícius. Do 3 ao 5? Do 3 ao 5.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Preste sua atenção. A palavra eleição, assim como nos escolheu, né, aí no caso escolha, tem a ver com a ideia de... Lembra Davi contra o gigante Golias? Davi vai passando no rio, o que ele faz? Escolhe. O texto diz, ele escolheu 5 pedras. É a mesma coisa, tinha 10, ele escolheu 5. É a mesma ideia. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então você vê que essa eleição tem 2 partes aí, santos e irrepreensíveis. Eu quero interpretar que é a ideia de condição, a fim de serem separados para ele, serem feitos filhos dele. Então veja, o relacionamento foi estabelecido. Já existe relacionamento, então já existe santidade. Ah, mas eu ainda não penso em Deus o tempo todo. Você não pensa o tempo todo, mas você já pensa em Deus. E a palavra irrepreensível, ela conota, traz a ideia de uma pessoa que aprendeu a fazer tudo certo. E então aqui vem uma ideia mais de progressão, vocês estão entendendo? Então, de uma certa maneira, essa santidade tem a ver com o estado. E a outro processo tem a ver com a qualidade desse estado. A qualidade da sua vida. Então assim, essa santidade já existe. Se você já se converteu, teve a conversão instantânea, se Deus já mudou a sua mente, você já se arrependeu dos seus pecados, aí vamos usar toda aquela linguagem, entregou a sua vida a Jesus, você já foi tornado santo, numa condição de separado, de santo. Mas há mais para você na santificação. Deixa aberta, não, Efésios pode fechar, abra agora 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Esse é um texto que fala dessas 2 coisas, eu acho ele muito interessante. Vamos ler os versos 1 e 2. Primeira Coríntios 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só, aos santificados, certo? Chamados para quê? Para ser santos. Afinal, eles já eram santificados porque eles foram chamados para ser santos. Essa é a ideia. Aqui é a condição. Quando Deus te escolhe e Ele faz a metanoia, muda a sua mente, Ele cria um relacionamento. A conversão é o primeiro passo desse relacionamento. Deus agora faz sentido para você. Então você deu o primeiro passo na santificação, na condição. Só que a santificação, além de ser um processo condicional, é também um processo progressivo, que tem a ver com a qualidade disto. Então nós vamos chamar isso aqui de santidade progressiva. Lembra a pergunta da Irani? Se é um processo, né? Se é progressivo até o final da nossa vida. E isso aqui é desenvolvido. É algo em desenvolvimento.
Isso aqui Deus cria um relacionamento e aqui Ele melhora. Aqui Ele desenvolve esse relacionamento. Isso que o Senhor Jesus disse para desenvolver a nossa... Desenvolver a vossa salvação. Crescer na graça, crescer no conhecimento, ter a mente cada vez mais parecida com a mente de Cristo. Parecida. Sim, eu tomei cuidado, eu falei. Tomei cuidado. O mundo cobra da gente, né? Hã? Tá meio santão falando aí. O mundo cobra, só que quando a gente faz, o mundo não gosta. Não gosta, fala santão. Mas diz assim, fica falando, esse... Falou que é crente. Não falou que é crente? Aí a hora que você faz o que é certo, mas é metido pureza, né? É metido a ser certinho. Eles cobram, nos acusam, mas quando a gente faz, não gostam. Você sabe disso, né? É porque o mundo odeia a nossa santidade. Uma pergunta que você poderia fazer para mim, que eu não sei se você pensou, mas se não pensou eu vou trabalhar. Deixa eu falar duas coisas antes. As palavras bíblicas sobre santidade, nós não estamos trabalhando, mas no Velho Testamento, elas têm a ver com o verbo kadash, que tem, vocês conhecem mais aquele adjetivo, né? Kadosh. O verbo kadash, ele pode ter duas origens. A primeira, de uma palavra que eu acho que é assim que se translitera, kad, que significa luminoso. Ou pode vir de um outro verbo, que é kadar, acho que é isso. De uma outra palavra, que significa cortar, com o sentido de separar. Aqui é a santidade com uma ideia de qualidade. E aqui uma ideia de condição, separado. Eu sou separado, eu sou de Deus já, mas talvez eu ainda não seja luminoso. Deu para entender? Irmão, isso aqui, a santificação é sempre uma obra de Deus que conta com o nosso trabalho. Aqui é a obra de Deus. E aqui o nosso trabalho e o trabalho de Deus concorrem para que cresça a nossa luz. Então eu estou dizendo que aqui é uma questão de estado, né? A condição, o estado, e aqui a qualidade. Você tem que pensar em santificação sempre assim. Eu já sou santo de Deus, mesmo que eu não seja perfeito. Mas Deus quer que eu aperfeiçoe esse relacionamento. Santidade tem sempre a ver com relacionamento. Um alerta. Se você é do tipo moralista, santificação é uma coisa moralista para você, você pensa em coisa muito horizontal. A não ser que você fale assim, eu tenho que ter uma boa moral porque isso agrada a Deus. Aí é diferente. Aí é santificação. Você não pode ser um moralista só para mostrar para todo mundo que você é certinho. Isso não é santificação. Mas quando você vive para Deus, isso é santificação. A santificação progressiva é um passo de melhorar a qualidade da nossa relação com Deus. E existem muitas e muitas exortações bíblicas para que isso aconteça. Vamos pegar uma só. Romanos 12, 1. Isso. Romanos 12, 1. Eu citei, mas não falei. A pergunta que vocês deveriam fazer. Já eu falo qual é. Deveriam fazer, não. Poderiam ter feito. Vai lá. Quem achou pode ler. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo. Ele roga aos crentes de Roma que tomassem medidas para que a vida deles fosse um sacrifício santo.
Esse texto está... Depois você pode ler, né? Pela transformação da vossa mente, renovação da vossa mente, não vos conformeis com este século. Você percebe que o texto, ele sugere algo que vai crescendo. Algo que vai se tornando cada vez mais real, mais intenso. O livro de Provérbios tem uma, bem poeticamente, diz que o caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Isso é um caminho bom. Cada dia melhor, cada dia mais luminoso. Como que essa ideia estava na mente dos escritores bíblicos? Desenvolver a vossa salvação. Há muitas exortações bíblicas para isto. A pergunta era o seguinte: qual a diferença entre santidade condicional e justificação? Porque na justificação Deus não olha para nós e nos considera justos. Eu quero dizer duas coisas. A diferença está em que na justificação Deus ele vem a nós e nos dá um novo estado. Agora vocês estão justificados. Eu agora posso me relacionar com vocês. A ideia é essa, desculpa. Preste atenção. Deus está em guerra conosco. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus antes estava em guerra, ok? Conosco. Quando Cristo morre e Deus nos justifica, Deus faz paz. Deus vem na nossa direção. Deus estava de costas para nós, aí Deus faz isso. Vira para nós. Tá certo? Na santificação, o que acontece? Nós estávamos de costas para Deus. O que Deus faz? Nos vira para Ele. Deu para entender que é? Aqui, na justificação, é Deus quem se volta para nós. Agora vocês são justos, eu posso olhar para vocês. Na santificação, Deus nos dá a mente que faz com que a gente olhe para Deus. Então é um relacionamento que os dois estavam assim, e eles fazem isso. Deus se volta para nós, e nós nos voltamos para Ele, e existe de novo um relacionamento entre nós. Quando Deus nos justifica na cruz, como é que chama esse tipo de justificação? Objetiva. Cristo morre, não tem nada a ver com a gente, né? Ele morre na cruz lá, não é? Pagou o preço? Pagou. Deus se voltou para nós? Sim. Mas nós já nos voltamos para Ele? Não, ainda não. Precisamos primeiro justificação subjetiva, que é conversão, novo nascimento, e santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que não vê? Porque está de costas. Isso é ótimo, faça, aproveita. Silvia, santificação é relação com Deus, mas por que é tão difícil saber o que exatamente Deus quer de nós? Minha mente pensa em Deus constantemente, porém ainda não sei exatamente o que eu sinto que meu relacionamento com Deus é satisfatório. Como não saber o que exatamente... eu acho que é isso. E como não saber o que exatamente devo fazer? Como exatamente? Tá certo. Vamos lá. Se eu entendi bem a pergunta, a ideia é de que eu já sei que tem a ver com relacionamento, mas eu não sei como fazer. Então, é o que eu vou falar semana que vem. Como que acontece? A minha pergunta, como a santificação acontece? Então, só para a Silvia não ir
não ir para casa não, só para a Silvia não desligar o computador, angustiada. A santificação, ela está muito próxima do processo de amadurecimento da nossa fé. Ela não depende totalmente do amadurecimento da nossa fé, mas ela está interligada. Quando eu me converto e eu estou nos primeiros passos da vida cristã, eu ainda não tenho uma mente tão santificada a ponto de toda a minha vida estar, como é que eu vou dizer, já conjugada com a mente de Deus. No entanto, pode ser que para aquele momento, para aquela etapa da minha vida com Deus, eu já esteja na medida que Ele queria para mim para aquele momento. Talvez. Normalmente a gente está sempre devendo, né? Normalmente a gente está sempre devendo para Deus, né? Sempre falta um pouquinho. Mas que eu já tenha atingido boa parte do que Deus esperava de mim naquele momento. Conforme o tempo vai passando, eu acredito que o copo nosso também vai crescendo. E outras exigências vão surgindo na nossa carreira cristã e a gente vai descobrindo que aquela primeira etapa era só a primeira etapa. Que existem mais coisas para a gente chegar lá. Então o apóstolo João vai falar assim: vocês abandonaram o primeiro amor, voltem para o primeiro amor. Mas espera lá, eu acho que João não estava dizendo para voltar para os estágios iniciais da vida com Deus, mas para aquela proposta de vida que buscava o máximo de Deus. Né? Que era o amor primordial, o arquê, o amor que fazia Deus ser o primeiro. Essa ideia do meu primeiro amor não é o amor da minha infância cristã, mas era o amor que fazia Deus ser o primeiro. O que você mais ama na vida? Deus, meu primeiro amor. Mas é mesmo, eu amo Deus mais que eu amo o lanche do McDonald's. Ah, é pouco, pastor. Não, mas eu amo Deus mais que eu amo a minha família. Opa, agora ficou uma coisa mais pesada. Eu amo Deus mais que eu amo a mim mesmo. Quando Deus for o nosso primeiro amor acima de tudo, estaremos santificados. Porque tudo girará em torno daquilo, porque a nossa vida gira em torno das coisas que nós amamos. Ou não? É lógico que é. Quando Paulo vai aconselhar os maridos a amarem a sua esposa, ele fala: você tem que amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Nossa santidade tem a ver com o nosso amor a Deus. Irmãos, foi muito bom, mas já passamos do horário, nós temos que encerrar. O assunto é muito gostoso, é muito importante, e nós precisamos conhecer melhor o que é santificação, para a gente não se conformar com uma falsa ideia de santidade, baseada em rituais. Porque essa santidade aí, santifica na verdade, quer dizer que tem o outro lado, que não é verdade. Tem o outro lado, é verdade. Dona Hilda, a senhora foi perfeita. Não está nada. Porque tem muita... Exatamente, a senhora tem razão. Eu até acho que comentei isso. No domingo eu preguei nesse texto, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, que Deus quer que nós tenhamos uma mente que pense nele, mas pense baseado na verdade. E, gente, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe grandemente. É um assunto muito importante, muito necessário. Que se nós nos despertarmos para uma santidade mais profunda, nós haveremos de descobrir um outro tipo de vida. Uma vida que vai ajudar muito a gente a passar por esses caminhos tortuosos dessa existência, chegarmos a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, a tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a aprender dela o que é santidade. Ajuda-nos a ter o nosso coração mais aberto para compreender a tua vontade.
Ainda somos crianças, muitas vezes, crianças que não sabem discernir o que é certo e errado. Mas o Senhor, na medida em que queres, haverá de nos fortalecer a mente e imprimir em nosso coração a Tua lei. Chegará o ponto em que haveremos de conhecer-te mais. Obrigado por esses irmãos desejosos de aprender. Obrigado por aqueles que nos assistem pela internet com o mesmo interesse nas coisas do reino. Que estas coisas sejam a marca desta igreja e, se possível, de todas as igrejas que te buscam, porque teus filhos precisam disto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só um instante, assentai-vos por um instante. Nessa semana nós temos